E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Olha, hoje é quarta-feira, você sabe, hoje é dia de bate-papo aqui na Rede 316 com um missionário da Junta de Missões Nacionais, né, que sempre está aí em algum lugar deste planeta de meu Deus. E hoje, então, você vai conhecer um pouco mais da vida, da história de uma pessoa que você já ouve praticamente todos os dias. Então, nesta manhã você vai saber onde vive, o que come, onde mora. Esse bate-papo de hoje é com o nosso querido pastor William Santos. Bom dia, pastor, tudo bem, querido? Aí, agora sim você está me ouvindo, né, Welber? Agora sim. E aí, meu irmão, tudo bem? Bom dia. Um bate-papo muito bacana, uma alegria estar com você nessa manhã. Eu estava aqui com aquilo que se nunca aconteceu com você, um dia vai acontecer, falando com o microfone fechado. Ah, isso aí de vez em sempre acontece. Mas e aí, tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Na paz? Seja bem-vindo, então, aqui na nossa quarta missionária de hoje, né? É o pastor William, ele que é o nosso diretor aqui da Rede 316, né? É pastor, deixa eu ver aqui, me mandaram, inclusive, um breve currículo aqui do meu amigo William, quer dizer, currículo não, da apresentação, né? Porque não é um currículo, é a apresentação dele. Então tá aqui, ó, ele é coordenador das ações evangelísticas Jesus Transforma no Brasil, e também é diretor nas horas vagas, né? É diretor da Rede 316 e hoje então vai estar conversando com a gente. E é, claro, é missionário também, não é, pastor William? Me diz uma coisa, já pode começar aqui? Você quer cumprimentar o povo? Oi. Fica à vontade, Welber. A gente já pode começar. Aí aqui é você que está no comando. Pronto, então tá certo. Então assim, olha, o pastor William, ele, como você sabe, você conhece, o pastor William também apresenta pela manhã, né, o Nossa Pátria Brasil, né, praticamente todos os dias tá aí junto com o pastor Jefferson, com o pastor Fabrício, né, sempre tá aí trazendo para você, aí abrindo a nossa manhã de segunda a sexta-feira, eles sempre estão nesse bate-papo com a gente também. E o pastor William é também um missionário. Agora me diz uma coisa, meu irmão, como é que começou a tua vida como missionário? Você fez os cursos, tudo, né? Eu sei que você tem aí, você já viajou aí bastante por esse Brasilzão. E o pastor William é um jovem, né? Você tem quantos anos, pastor? Eu tenho 31 anos, Welber. 31 aninhos só, então. Então é um jovem, tá começando ainda praticamente a vida, não é? E é casado, como é que é o nome da tua esposa? Elidiane é o nome da nossa querida, que também é missionária, também está com o pastor William. O pastor William é carioca, mora hoje em Brasília, não é isso? Isso, exatamente, morando carioca da Gema, mas hoje morando aqui em Samambaia City. Olha aí, Samambaia City, meu amigo, então, tá aí, meu amigo William Santos. Agora me conta, meu irmão, como é que começou a tua vida como missionário? Como é que você ouviu aí, como é que você deu ouvido a esse chamado de missionário e você saiu? Porque assim, até onde eu sei, você também tem uma formação, que daqui a pouco você vai falar, né, uma formação profissional e tal. Então assim, que você poderia, né, como muita gente pensa, poderia estar seguindo a tua vida normal, né, tua vida secular aí, claro, poderia estar servindo ao Senhor em alguma igreja aí, indo para os cultos de domingo como muita gente faz, né? Mas você deu ouvido um dia a um chamado missionário. Como é que isso aconteceu? Então, Welber, e querido ouvinte, você que está aí da Rede 316, acompanhando a gente, que alegria estar com você nessa manhã de hoje. A gente teve aí a oportunidade, né, de nos últimos anos dedicar a nossa vida na obra missionária de maneira integral, né? Isso começou lá com 9 anos de idade, quando eu estava lá numa organização chamada Embaixadores do Rei, que é uma organização missionária dentro da igreja, né, que trabalha ali com meninos de 9 a 16 anos.
E ali eu comecei a ouvir sobre a história de missionários, sobre testemunhos, biografia de missionários. E tudo isso foi mexendo com o meu coração e eu comecei a sonhar com isso em um dia marcar a minha geração e marcar o meu tempo, assim como aqueles missionários que eu lia as biografias, que eu estudava sobre eles e conhecia. Mas com 9 anos você não tem autonomia para fazer nada, né? Então a gente continuou ali na igreja local, trabalhando, ajudando, servindo, estudando. E aí, um pouco depois, quando eu já estava lá com 17 anos, houve um acampamento de preparação para uma ação evangelística chamada Cruzadas Internacionais. Talvez você que está nos ouvindo aí tenha participado em algum momento, né, onde viam missionários americanos de fora, né, do Brasil para poder falar, compartilhar o evangelho, e a gente tinha uma preparação antes para receber esses missionários, mobilização da igreja e tudo mais. E lá nesse acampamento de preparação, Deus mais uma vez confirmou ao meu coração e trouxe à memória tudo aquilo que ele já tinha falado comigo lá quando eu tinha 9 anos de idade. E ali então eu comecei a investir de maneira mais intensa nessa jornada missionária. E o meu pai falou assim: olha, você precisa ter a sua profissão, você precisa estudar, e depois você segue aí para fazer o que for. E então eu segui para fazer uma faculdade secular, que é a faculdade, a minha formação hoje, que é de análise e desenvolvimento de sistemas. Fiz essa faculdade, estava trabalhando no tempo em que concluí, mas na minha cabeça o planejamento já estava pronto. Eu queria concluir a faculdade e dedicar pelo menos 1 ano da minha vida integralmente à obra, ao reino de Deus, para entender se era isso mesmo que Deus queria de mim. E aí eu fui ao longo desses anos trabalhando, estudando, trabalhando de maneira secular, estudando, fazendo as minhas economias, preparando meu sustento. Ainda não conhecia muito bem a Junta de Missões Nacionais, não conhecia o programa Radical, entendeu? Que existe hoje. E aí, quando acabou o meu curso ali, minha graduação, eu segui com as minhas economias e dediquei 1 ano ajudando pastores e líderes aí pelo Brasil na plantação e revitalização de igreja. E depois desse 1 ano independente lá, conhecendo, ajudando, fui para o Espírito Santo, fui para Minas Gerais, fui a São Paulo. Depois Deus me trouxe ao Rio de Janeiro de novo. E aí, Welber, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, foi o momento em que Deus começou a direcionar para um novo passo. E eu lembro que quando eu cheguei no Rio, eu comecei a procurar um seminário, porque agora eu queria fazer uma outra graduação, eu queria estudar um pouco mais focado nessa área missional. E aí foi muito interessante que eu não conhecia muitos seminários e comecei a pesquisar, estudar, vi os valores, e eu olhava os valores das mensalidades e tudo, e eu falava assim, olha, eu preciso trabalhar, então preciso arrumar um emprego para eu conseguir pagar a mensalidade do seminário. E essa era a minha cabeça, né? Eu, como uma pessoa de exatas, a minha cabeça sempre tende a ir para o lado muito lógico, muito racional, muito exato das coisas, né? E com Deus nem sempre as coisas são como na matemática, né? Como numa ciência exata. E aí foi muito interessante que achei um treinamento de evangelismo do pastor Diogo Carvalho e fui lá fazer esse treinamento de evangelismo. Cheguei lá na primeira igreja batista de Madureira, fiz o treinamento, conversei com ele e tal, participei, e ali a gente começou a conversar, compartilhei para ele daquilo que eu estava procurando, uma direção, uma orientação vocacional. E aí ele começou a conversar comigo, a gente trocou telefone, ele foi fazer mais um treinamento em outro lugar, eu fui também, ele foi num outro, eu fui também. E aí ele falou assim, olha, eu dou aula eu trabalho lá na Junta de Missões Nacionais e tudo, e quem sabe você pode ir lá um dia conhecer. Eu fui, conheci, mas voltei para casa e continuei fazendo as minhas entrevistas. E aí, Welber, minhas economias foram acabando, meu recurso foi acabando, eu não tinha mais dinheiro e eu não conseguia passar nas entrevistas. Eu fazia todo o processo, passava em tudo
E todo mundo falava assim pra mim, olha, agora é só você esperar, você é a pessoa que nós precisamos e a gente vai marcar só pra você trazer os documentos, você já tá aprovado. E eu ficava esperando, ninguém nunca me ligava, ninguém nunca me retornava. E eu pesquisando o seminário, não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E eu falava assim, Deus, não vai dar para fazer o seminário, porque eu não tenho trabalho, não consigo pagar o seminário, não vai dar certo isso. E quando eu voltei para o Rio, eu procurei uma outra igreja para congregar. Estava há poucos meses na Igreja Batista Betel, em Pavuna, lá com o pastor Luciano Franco. E eu conversando com alguns pastores falaram comigo assim, pelo Facebook, eles falaram, olha, lança seus pés sobre as águas e vai lá no seminário, faz a matrícula, entendeu? E Deus vai prover. Eu falei, pastor, eu vou ficar parecendo bobo, eu vou lá fazer a matrícula, fazer aquele negócio, eu não tenho nem dinheiro para pagar a mensalidade, depois eu vou passar por uma situação constrangedora de falar que eu não tenho dinheiro. E aí foi um momento muito difícil para mim. Eu tive que ligar para o meu pai e pedir a ele recursos, porque eu não tinha mais dinheiro para as minhas despesas normais de alimentação, de luz, e ali acabou tudo. E eu tive que ligar para ele e pedir ajuda a ele naquele momento, e ele me ajudou, me auxiliou. E então encontrei de novo o pastor Diogo e ele falou assim, olha, eu dou aula num seminário e... verdade, antes de eu encontrar o pastor Diogo, chegou um momento da vida que eu entendi e falei assim, olha Deus, então eu não vou mais procurar emprego. Se o Senhor está querendo que eu viva integralmente da obra, eu vou me dedicar integralmente então da obra. Aí eu fui até a secretaria da minha igreja e falei para eles assim, olha, eu queria vir aqui trabalhar lá na Betel em Pavuna, né? Eu queria vir aqui trabalhar 3 vezes por semana. Eu trabalho aqui na igreja fazendo qualquer coisa. Eu abro o portão, eu faço café, eu atendo telefone, eu ajudo você na secretaria, que lá tem uma secretária que atende o dia todo. Eu falei, eu faço o que vocês quiserem aqui, mas eu quero dedicar 3 dias aqui para trabalhar. E aí eles falaram, então tudo bem, vem pra cá e passa esses 3 dias aqui com a gente. Liguei pro pastor Diogo e falei, pastor, eu queria dedicar 2 dias como voluntário aí na junta. E eu faço o que o senhor precisar que eu faça aí também. Eu vou para qualquer coisa que o senhor tiver para fazer, eu vou. Mas eu quero fechar a minha semana trabalhando para o reino de Deus, para a obra de Deus. E ali eu fechei a minha semana trabalhando e tal, meus últimos recursos. E aí o pastor Diogo, num desses dias, falou assim, olha, eu dou aula no seminário e eu queria que você fosse lá comigo assistir uma aula. Fui até lá, assisti a aula, quando acabou ele falou assim, vamos ali que eu quero te apresentar algumas pessoas. Me apresentou para a diretora, para a secretária acadêmica na época. Ela me apresentou todo o currículo, toda a disciplina, mostrou o curso todo, os valores. E eu falei, não, tudo bem, meu irmão, eu já sei, eu já li no site, eu conheço, né, lá no CIEM, que é o Centro Integrado de Educação e Missões lá no Rio de Janeiro. E eu falei, mas eu sei que já fecharam as matrículas, né, agora só no ano que vem e tudo. Isso era uma sexta-feira, Welber. E aí ela falou para mim, olha, a questão é o seguinte, se você conseguir preparar toda a documentação de hoje até segunda-feira, eu deixo você entrar. A única questão é o seguinte, você não pode perder mais nenhum dia de aula, porque você já vai entrar aí com uma semana de falta, então você não pode perder nenhuma semana e precisa correr atrás desse tempo perdido, ok? E aí eu aceitei o desafio, peguei os documentos, peguei toda a lista de documentos, é muito grande. Você tem que fazer uma autobiografia aí, manuscrita, você tem que responder umas 70 questões com base bíblica. É um processo bem demorado, você tem que pedir recomendação para vizinho, para amigo, para familiar. É muita coisa, a gente tem pessoas que demoram aí mais de um mês para fazer esse processo de seleção e reunir todos os documentos. E aí eu saí de lá e fui virar a noite de sexta para sábado, de sábado para domingo, tentando tudo isso. E a minha mãe me ligou e falou assim, ué, você conseguiu um trabalho? Eu falei, não. Ela falou, como você vai pagar o seminário? Eu falei, eu também não sei, mas Deus falou que eu tenho que lançar os pés sobre as águas e ir. E ela falou, então tá bom. E aí eu conversei com o meu pastor e ele falou assim, olha, você sabe que a gente precisa definir as coisas aqui, tem todo o processo de votação aqui na igreja, não é assim, mas eu te garanto uma coisa, se você conseguir fazer a sua matrícula,
você vai fazer esse curso até o final. Então eu vou fazer um cheque aqui no meu nome e a primeira mensalidade tá aqui, um cheque no meu nome para você chegar lá e pagar. Tudo bem? Eu falei, tá fechado. Então pronto. Aí uma irmã lá de São Paulo me procurou pelo Facebook e me mandou uma mensagem falando assim, no sábado, Pastor William, você tá precisando de alguma coisa? E aí a hora que eu falei, olha minha irmã, eu consegui aqui uma vaga no seminário, eu preciso de tantos reais para pagar minha passagem durante um mês para ir e voltar do seminário e comprar alguns itens aqui para eu começar a estudar, né? Alguns itens ali, caderno, tal, essas coisas. E aí ela falou, então eu vou mandar para você, hoje à tarde eu vou mandar esse valor para você e o primeiro mês de passagem já tá garantido. E ali eu fui correndo atrás da documentação, segunda-feira eu entreguei esses documentos e estava lá dentro da sala de aula fazendo o seminário. E 30 dias depois a igreja aprovou, manteve a partir dali o sustento do seminário, pagando a mensalidade. Essa irmã continuou me ajudando aí mais alguns meses com a passagem, com o deslocamento e o material. E ali dentro daquela sala de aula a gente estava estudando e um pastor começou a falar sobre dependência de Deus, sobre esse assunto. E ali foi quando Deus me ensinou algo muito importante, que ele falou assim, você lembra que há 30 dias atrás você estava sem emprego, sem salário e tentando entender como que você ia fazer o seminário e preocupado com isso? Pois é, agora 30 dias depois você está dentro do seminário com a mensalidade paga, com o seu deslocamento pago, com a sua alimentação e você continua sem emprego e sem mais nenhum real no bolso. Isso é para você entender que quem faz a obra sou eu e não é você, não é pelas suas forças, não é pela sua conta, mas é pela minha providência. E ali eu comecei a chorar dentro da sala de aula, ninguém entendeu nada, mas eu entendi o que Deus estava falando comigo ali e continuei servindo como voluntário na junta, na igreja. Alguns meses depois surgiu a proposta para eu ingressar na Junta de Missões Nacionais como missionário, de fato efetivo, e aí desde então eu venho trabalhando em missões nacionais. Comecei lá cadastrando ficha de intercessor, né, que chegam lá pra gente, e hoje tenho aí a oportunidade de cuidar das ações evangelísticas em todo o Brasil e agora da mais nova missionária aí, a Rede 316. Então, esse é um pouquinho aí dessa história, dessa jornada que começou lá com 9 anos de idade e que Deus me permitiu chegar até aqui hoje. E aí, nesses 9 anos praticamente que eu já estou em missões nacionais, passar por muitos estados do Brasil, conhecer muita gente, apresentar o evangelho para muitas pessoas com as ações evangelísticas. E esse tem sido um tempo extraordinário, Elber. Mas basicamente aí essa foi a jornada para a gente chegar até aqui hoje. Maravilha, maravilha. E a nossa querida Elidiane, Diane, que ela entra aí nessa história. Então, a nossa querida Elidiane, ela estava lá no seminário. Eu entrei na turma dela. Então, eu quando eu fui fazer o seminário, a turma que eu entrei era a turma dela. Certo. E ali a gente se conheceu nessa jornada. Começamos a conversamos. Primeira coisa que a gente conversou é quais seriam os sonhos ministeriais, né? Aonde cada um pensava em ir depois desse seminário, porque se esse assunto não se encaixasse, a gente nem começava nada. E depois que a gente viu que os nossos objetivos ali de ministério, aquilo que Deus estava nos direcionando era em comum, a gente começou a orar, a conversar com isso. E aí no final do seminário nós nos casamos. A gente se formou no dia 5 de dezembro e no dia 19 de dezembro nós nos casamos. E a nossa turma nos ajudou muito, estavam todos presentes lá no casamento. A minha igreja, né, a Igreja Batista Betel em Pavuna, lá no Rio de Janeiro, preparou todo o casamento com cuidado, teve uma receptividade muito grande lá. O pessoal lá de Barra Mansa, né, que é a igreja dela,
que era a igreja dela na época, também estiveram conosco. Então foi um tempo muito precioso. E aí, a partir dali, a gente seguiu a jornada junto, né, trabalhando na obra missionária ao longo desses anos. Ou seja, você acho que tem um retorno, né? Acho que tem um retorno. Tá voltando aqui pra mim. Vê o que é aí. Vê o que é aí. Ouviu aí, pastor? Vamos ver se vai. Saiu agora ou continua? Oi, pastor. Não, continua aqui. Tá tendo um... Oi aqui. Oi. Só mudar uma configuração aqui, Weber. Vamos ver se vai parar. Sim. Vê se para agora. Oi, pastor. Agora sim. Agora acho que parou. Tá? Continua me ouvindo aí, né? Continuo te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Maravilha. Então, o que eu ia dizer é o seguinte. Então, de repente, você não tinha condições, você estava desempregado, você estava sem dinheiro, praticamente, não é? Estava, com certeza, não estava planejando casar no momento, até porque você não tinha condições para isso, né? E aí você me lembra uma passagem que a Bíblia diz, que eu acho que é 1 Crônicas 20:20, que diz assim: credes em Deus, estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperareis, não é isso? Então assim, e o interessante, porque um pastor chegou com você e falou: olha, lança teu pão sobre as águas, meu irmão, e deixa o milagre acontecer, bota o pé no rio que o rio vai abrir, né? Que a coisa vai acontecer. Agora, primeiro você tem que crer, né? Então, para você, a primeira pessoa a crer. E assim, e aí agora Deus te deu a condição, né? E literalmente, como você falou, e um milagre, Deus literalmente te deu mesmo a condição de você fazer aí o seminário. E agora conheceu também a nossa querida Elidiane, né? E também te deu um casamento. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Então assim, infinitamente mais do que pedimos, né? Ou pensamos. É assim que Deus age quando a gente se coloca à disposição, não é isso, pastor? É verdade, é maneira extraordinária como Deus age, como Ele movimenta as coisas, né? E o que a gente precisa de fato é crer, né? A grande questão, e que foi o que aconteceu comigo, é que muitas das vezes nós falamos que acreditamos, mas a gente quer ter alguma coisa na nossa mão, né? Alguma coisa Sim. que a gente possa ter a segurança de que de fato aquilo vai acontecer. E aí, quando isso acontece, não é crer de verdade, né? A Bíblia vai dizer que fé é a esperança daquilo que nós não vemos, né? Então, aquele momento eu precisava acreditar, mesmo sem ter o trabalho, mesmo sem ter a fonte de renda, mesmo sem ter nenhuma reserva de economia, né? Eu precisava acreditar que Deus ia suprir e que Ele ia abrir a porta no momento certo ali, mesmo que fosse aos 45 do segundo tempo, né? Mas que era no momento exato como aconteceu, né? E ali depois as coisas foram se encaixando, e aquele foi um grande aprendizado na minha jornada, na minha vida, e eu levo isso sempre no meu coração, de que nós precisamos depender de Deus de maneira completa e confiar nele. E ao longo aí das ações Jesus Transforma, a gente teve a oportunidade também de ver Deus providenciando as coisas nos mínimos detalhes, assim como Ele providenciou lá no nosso casamento. Tanto eu quanto a Elidiane éramos seminaristas, né? Tínhamos as nossas igrejas, mas não tínhamos nenhum recurso, nenhuma economia, assim, para a realização de um casamento, e Deus foi nos abençoando com coisas nos mínimos detalhes. Sim. Então a gente teve uma recepção lá que para todos os convidados, conseguimos receber todos com muita alegria, Deus providenciou vestido de noiva, a noite de lua de mel que a gente não tinha, a gente fez uma reserva, tipo assim, era começando segunda-feira, mas a gente se casou, começando domingo, mas a gente se casou sábado de manhã, então tinha de sábado para domingo, né? E a gente não tinha onde ficar. E aí uma pessoa que a gente não sabe quem é até hoje, ela conheceu a nossa história e ela doou a diária num hotel lá no centro do Rio, muito bonito, 5 estrelas, assim, para que a gente pudesse passar
essa primeira noite lá e depois seguir para a pousada onde nós tínhamos reservado, sabe? Sim. Então Deus foi cuidando das coisas nos mínimos detalhes, a partir do momento que a gente de fato confiou plenamente nele, né? E parou de tentar resolver as coisas com a nossa força, no nosso braço, e aí as coisas se encaixaram e foi embora. Maravilha. E Brasília? Como é que vocês vieram parar em Brasília, meu irmão? Olha, Brasília, ela surgiu também resposta de uma oração que nós estávamos fazendo. Nós em nenhum momento imaginávamos na nossa vida, nos nossos planos, morar em Brasília. Eu acho que nem na quinta, na 10ª possibilidade, Brasília estava listada, né? Desde tinham outros estados, desde o seminário a gente vem orando por isso, mas a gente sempre orou para que Deus nos deixasse plantar igreja, se a gente pudesse escolher, que a gente escolhesse o sul do Brasil, mas estávamos abertos para onde ele quisesse nos mandar. Então, a primeiro momento, nós ficamos no Rio de Janeiro, aí os primeiros 4 anos do nosso casamento nós permanecemos no Rio de Janeiro, trabalhando em missões nacionais, mas viajando para muitos locais no Brasil, né? Mas mantendo a nossa base no Rio de Janeiro. E a partir de um determinado momento, mesmo com a correria muito grande, muito intensa, nós começamos a orar e pedir que Deus nos desse desafios maiores, porque nós sempre entendemos que nós precisávamos dedicar a nossa juventude, que é o melhor tempo que nós temos da nossa vida, para o Senhor. Então, esse tempo que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, estudar muitas coisas, dormir poucas horas, comer qualquer coisa, aguentar uns batidos bem intensos aí, a gente queria dedicar esse tempo para servir ao Senhor com todo o nosso fôlego de vida. Então, a gente não queria ficar, às vezes, como a gente diz assim, marcando passo, né? A gente queria desafios maiores. E lá no Rio estava tudo muito intenso, muito agitado, como sempre é, mas a gente já estava se sentindo um pouco cômodo. E aí a gente começou a orar por isso. E aí, um belo dia, pastor Fabrício Freitas, né, que é o nosso líder aí, gestor da nossa área lá na Junta de Missões Nacionais, é com ele que a gente trabalha aí nessa jornada desses 9 anos. Ele então nos chama para conversar e fala que ele tinha um desafio novo para gente vir para Brasília, continuar fazendo o que nós estávamos no Rio de Janeiro, mas transferir a nossa base para Brasília, porque aqui nós teríamos outros desafios, nos aproximarmos das igrejas do Centro-Oeste e outros projetos que iriam surgir aí ao longo dessa jornada. E nós voltamos para casa e ali oramos e entendemos que era a confirmação de Deus. Foi muito interessante, Job, a gente até fala sobre isso, que o pastor Fabrício conversou com a gente, era uma quinta-feira, ou era uma quarta-feira, umas 4 horas da tarde, e ele falou assim, vocês fiquem tranquilos, vocês podem pensar e refletir bastante, amanhã, 9 horas, vocês me dão a resposta, 9 horas da manhã. Então, foi desse jeito que aconteceu, como nós já havíamos orando antes, para que Deus nos desse desafios maiores. O pastor Fabrício não sabia, ninguém sabia, só eu e a Lidiane estávamos orando sobre isso. Então, no dia seguinte, às 9 horas da manhã, a gente já deu a resposta para ele, falando que a gente aceitava o desafio, que na verdade a proposta que ele nos fez já era uma resposta daquilo que nós estávamos orando. E aí a gente veio para Brasília e aí surgiu a Rede 316, que é um sonho que já estava no nosso coração há muitos anos e a gente conseguiu efetivar nesse tempo e seguimos aí trabalhando nessa jornada, mas foi desse jeito que surgiu Brasília na nossa vida, Weber. Maravilha. E antes da 316, claro, tem aí a comunidade Batista Hope, né? Que acho que você fez parte também da plantação dessa igreja, não é? Isso, a gente está lá na comunidade Batista Hope e acompanhamos a Hope desde o seu nascimento. Pastor Fabrício, quando ele morava lá no Rio, e quando ele veio para cá, ele sempre conversou muito comigo e com o pastor Diogo sobre isso, falando do desejo dele implantar uma igreja aqui. E a gente orava com ele sobre isso, compartilhava algumas ideias, né? E aí começou a Hope, na casa lá da dona Esther. E quando nós viemos para cá, a Hope tinha apenas 1 ano como organizada, mas ela ainda está em um processo de plantação, né?
Agora, em dezembro, agora ela vai fazer 5 anos, o total, 3 anos como organizada e 2 anos como congregação. E ela está nesse processo de plantação e nós estamos aí nesses últimos praticamente 2 anos ajudando nessa plantação de igreja, ajudando aos nossos irmãos ali, cuidando de maneira mais específica lá da nova geração, desde os bebês até os jovens casados. A gente tem caminhado junto aí com o pastor Fabrício, que aí foi um outro desafio, né? É uma decisão pessoal minha e da Elidiane, junto com o pastor Fabrício. Nosso trabalho em missões nacionais não é a plantação de uma igreja, mas são projetos evangelísticos. Então, mas como cristãos, nós entendemos o direcionamento de Deus e como chamados para isso, né? Como missionários vocacionados para isso, decidimos de maneira pessoal plantar essa igreja. Então a gente tem uma jornada dupla, né? A jornada de missões nacionais e a jornada da plantação de igreja aqui, mas que tem sido um tempo muito precioso e que inclusive ontem teve batismo. Ontem batizamos algumas pessoas, tive a honra de batizar alguns ali. E a gente teve 6 batismos no dia de ontem, Welber. Olha só, que bacana, hein? Então tá aí. E a cada dia que passa, a Hope também, né? Crescendo, né? Para a glória de Deus. E tenho certeza que ainda teremos muitas experiências que serão contadas através desse povo aí. Agora, pastor William, sei que você já contou aí a tua experiência quando você se lançou como missionário, já é maravilhosa. Agora, e durante esse tempo como missionário e tal, você lembra de alguma experiência que você teve, ou de conversão, ou de repente outra provisão do Senhor assim, né, que aconteceu na vida de vocês, da sua, da Elidiane, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Olha, Welber, cuidando das ações Jesus Transforma, ao longo desses anos, a gente vive muitas experiências, né? Sim. Experiências de pessoas que conhecem o Evangelho, experiências de providência de Deus, soluções em algumas coisas que na logística, né? É uma ação que trabalha no âmbito nacional e o nosso país é um país continental. Então, o desafio logístico que existe hoje no Brasil é muito grande, né? E esse para deslocamento de material, deslocamento de voluntário, principalmente para chegar naqueles locais que tem mais necessidade, a gente passa por muitos desafios. Para você que talvez que chegou hoje, está nos ouvindo e não conhece essa ação Jesus Transforma, ela começou lá na abertura da rodovia Transamazônica. Quando estava sendo aberta aquela rodovia, um grupo de seminaristas foram para lá para pregar o evangelho para os trabalhadores que estavam abrindo a rodovia, né? E essa ação se chamava Transtotal, né? Fazendo alusão à Transamazônica. E ao longo dos anos ela veio se atualizando. Nessa época durava 30 dias, 45 dias, só podia participar quem fosse pastores, quem fosse seminaristas. E ao longo dos anos foi se atualizando e hoje ela dura 15 dias, né? Qualquer cristão de igreja batista ou de outras denominações passando ali podem participar com a gente. E aí tem um processo de inscrição e tudo mais, mas a gente vive muitas experiências e eu queria destacar, acho que 2 aqui para vocês. Uma é no desafio de quem está do lado de cá, né, de montar a equipe. Eu recebo aqui, eu controlo as inscrições, então às vezes eu pego aqui uma lista com 500 nomes, 500 pessoas que vão participar do projeto evangelístico, que tem ali algumas perguntas para eu tentar identificar o perfil dessa pessoa. E eu tenho do outro lado lá uma série de igrejas que são as nossas bases que vão receber esses voluntários. E aí existe uma expectativa muito grande dos dois lados. Existe a expectativa do voluntário que passou às vezes o ano inteiro juntando, vendendo coisas
e tal, se preparando para participar dessa viagem, para que ele tenha uma experiência ali que marque a vida dele, que confirme talvez um chamado missionário na vida dele e tudo mais. E do outro lado a gente tem igrejas que também tem uma expectativa em receber essa equipe de voluntários que vai trabalhar junto com a igreja local e desenvolver as atividades. E aí eu tô nesse meio de campo para montar essas equipes, né? Selecionar isso numa lista, e ali tem muitos momentos onde eu paro diante do computador e a gente vai orar diante daquela tabela de Excel, pedindo para que Deus direcione cada um dos passos, cada uma das pessoas, que Ele coloque as pessoas no lugar certo, né, de acordo com a necessidade, que possa atender a necessidade do local, ajudar a apresentar o evangelho e tudo mais. E aí, isso é um momento muito tenso, né, e de muita atenção, de muito cuidado. É um trabalho técnico, né, porque você tem que avaliar ali alguns fatores e algumas informações que a gente tem para poder equilibrar as equipes. Mas a alegria maior é no final desses 15 dias ouvir os pastores dizendo assim: olha, muito obrigado por enviar essa equipe para cá, por enviar esses voluntários para cá, porque eu sei que foi Deus que mandou eles para cá, muito obrigado por isso. E ouvi do voluntário também dizendo: olha, muito obrigado por me mandar por essa base, por essa igreja, para essa igreja. Conheci pessoas aqui extraordinárias, Deus falou muito ao meu coração nesse tempo aqui e tal. Então, essa é uma experiência que eu particularmente passo. Aqui muitas pessoas não fazem ideia de que isso acontece, mas é dessa maneira como as coisas funcionam, né? E às vezes até alguns voluntários, na hora que a gente divide as equipes lá, a gente reúne todo mundo num espaço único e vai chamando, né? Equipe 1, aí lista os nomes. Equipe 2 e tal, lista. E às vezes o pessoal fica meio chateado comigo, porque fala assim: não, mas eu queria ficar com fulano, não, mas eu queria ficar com ciclano. E a gente acaba misturando, né, as pessoas. E aí no início eles ficam um pouco chateados comigo, mas depois isso passa. E aí lá no final eles veem que, na verdade, foi a melhor opção para eles. Então, esse é um desafio aí que a gente passa no nosso Brasil e aqui na retaguarda, né, que às vezes as pessoas não têm ideia de como isso funciona, né, nas ações evangelísticas. Mas a gente também tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas, apresentar o evangelho para muitas pessoas. E eu acho que ao longo dos anos tem muitos testemunhos que marcaram, mas se eu pudesse aqui destacar um testemunho, eu acho que é o que mais impactou a minha vida. E talvez você que já me ouviu pregar, já deve ter ouvido esse testemunho, que é de uma jovem chamada Paola, lá no sul do Brasil, onde eu tive a oportunidade de conhecer a ela, um jovem que saiu aí do interior do Rio de Janeiro, foi para lá participar dessa ação. Foi a primeira vez. Ele lavou carro, vendeu doce, vendeu um monte de coisa durante um ano para juntar o dinheiro e comprar a passagem dele. E aí ele foi para lá e ele falou: olha, pastor William, eu nunca evangelizei na vida, mas eu tô aqui, eu tô morrendo de medo, eu tô muito nervoso, mas eu tô aqui. E a gente colocou ele com algumas pessoas mais experientes para evangelizar, e aí a gente estava andando dentro de um hospital, Elber, apresentando o evangelho. A gente recebeu permissão para andar lá dentro do hospital e entrar nos leitos. E aí, pelos corredores ali, ele perdeu a hora, na hora de sair da base e chegar no hospital, e as duas, a companheira lá dele, né, as duas pessoas que estavam juntas, foram na frente e ele ficou para trás. A gente sempre monta duplas ou trio, e existe uma regra que é para você nunca evangelizar nem abordar ninguém sozinho. Você sempre tem que abordar pessoas acompanhado da sua dupla ou do seu trio. E aí ele passou na porta de um leito e algo mexeu no coração dele, que ele tinha que entrar naquele local e falar de Jesus. Mas ele estava sozinho, então ele lembrou daquela orientação e ele desistiu de entrar. Continuou andando no corredor, procurando a dupla dele, mas ele não encontrava, e aquilo foi mais forte no coração dele. Ele estava muito nervoso, ele suava muito. E aí ele entrou naquele leito do hospital e pela primeira vez ele apresenta o evangelho para 3 pessoas que estavam ali. E para surpresa dele, uma jovem de 22 anos chamada Paola reconhece a Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele.
Ele ficou tão feliz, ele ficou tão empolgado que ele não sabia nem como é que ele fazia depois. Ele não sabia se ele abraçava, como que ele ficou eufórico assim, porque foi a primeira vez que ele fez aquilo e alguém reconheceu a Jesus como seu Salvador. Ele saiu no corredor para procurar a dupla dele e elas estavam lá fora. E coisas que Deus faz, né? E aí elas entraram, oraram, começaram a estudar a Bíblia. Eu fui conhecer Paola e ela falou para mim: olha, pastor William, eu queria agradecer a você por ter mandado o Gabriel aqui, porque eu estou vivendo os melhores dias da minha vida desde que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Os medicamentos que eu estou tomando estão fazendo efeito, eu estou melhorando e eu vou sair daqui e vou continuar o tratamento em outra cidade, mas eu quero agradecer porque você mandou ele aqui. E eu queria que você me ensinasse a achar as coisas na Bíblia de papel tão rápido como vocês fazem. E ali eu tive a oportunidade de mostrar para Paola sobre livros, capítulos, versículos, explicar para ela que quem mandou o Gabriel ali foi Deus e não eu, mas a gente teve um tempo junto ali e a sua mãe, que estava sempre ao lado da sua cama, sempre nos permitiu falar com a sua filha, mas nunca nos permitiu dirigir a palavra a ela, mas ela estava sempre ali. E Paola recebeu alta, foi para casa e eu marquei de levar toda a equipe de voluntários lá no sábado, mas a gente estava com muitos estudos, na verdade era uma sexta-feira que ela recebeu alta, e eu falei, olha, eu não vou conseguir levar todos os voluntários aí, mas amanhã eu levo todos eles, a gente está com muitos estudos hoje, hoje eu vou aí com mais algumas meninas e a gente vai terminar os seus estudos e amanhã a gente volta. Aí a gente foi lá, fez o último estudo do Evangelho de João com ela, demos uma pulseira do plano de salvação, ela fez um doce e a gente teve ali uma tarde muito alegre, muito feliz, com a Paola, rindo, brincando, e era uma cidade muito pequena do interior. A gente voltamos para nossa base, e aí quando a gente chega lá na nossa base de trabalho, cerca de 10 minutos de caminhada, o meu telefone toca e uma pessoa me comunica que aquela jovem de 22 anos tinha tido uma hemorragia interna e tinha falecido. E aquele foi um momento muito difícil para toda a nossa equipe, a gente não acreditou, eu falei, não, eu acabei de sair da casa dela agora, eu estava com ela agora. E aí eles falaram, olha, de fato, quando vocês bateram o portão da casa dela, ela faleceu. A Paola lutava contra o câncer há 2 anos, descobriu com 20 anos e faleceu com 22 anos. Mas viveu os melhores dias da vida dela. A gente voltou na casa dela sem a camisa amarela, que a gente tinha medo de que talvez aquele momento da tarde tivesse causado o falecimento dela, né? E com medo de como seria a reação da mãe da Paola naquele local. E aí a mãe da Paola nos recebeu e ela falou, olha, eu quero fazer alguns pedidos para vocês. O primeiro pedido que eu quero fazer é que vocês façam o culto de sepultamento da minha filha. Segundo pedido é que eu quero que todos vocês estejam lá de amarelo, com a camisa Jesus Transforma. E o terceiro pedido, eu queria que vocês falassem a mesma coisa que o Gabriel falou no primeiro dia que ele entrou lá no leito de hospital, há 10 dias atrás, quando vocês conheceram a Paola. E traduzindo, né, aquela mãe, ela queria que a gente pregasse uma mensagem evangelística no sepultamento da sua filha. E nós assim fizemos. Sábado de manhã, nós estávamos sepultando a Paola com toda a equipe de voluntárias, pregando uma mensagem evangelística. A cidade praticamente inteira estava no sepultamento dela, porque ela era toda a cidade conhecia a história dela e acompanhava a luta dela. E a gente pregou uma mensagem evangelística e muitas pessoas reconheceram a Jesus como o Senhor e Salvador. E no final daquela mensagem, a mãe da Paola chegou do lado lá do caixão e falou para todo mundo da cidade, falou, olha, eu quero dizer para vocês que a minha filha viveu os melhores dias da vida dela depois que estes anjos de amarelo chegaram aqui. Essas foram as palavras dela. E eu sei que ela está muito melhor agora do que quando ela estava aqui. Eu achei que eu fosse me desesperar, que eu fosse gritar, que eu fosse estar descontrolada. Mas sabe,
eu tô sentindo uma coisa aqui no meu coração que eu não sei explicar para vocês o que é, mas que dá uma paz, uma tranquilidade de saber que a minha filha está muito melhor agora. Mas esse pessoal de amarelo sabe explicar para vocês o que eu tô sentindo. Então procurem eles, porque eles vão saber falar disso para vocês. E ali a gente fez um culto de gratidão pela vida da Paola, sepultamos ela no sábado, e no domingo pela manhã, no nosso culto de encerramento e despedida, saindo daquela cidade, a mãe da Paola também reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, eu acho que de todas as histórias e os testemunhos que a gente já teve a oportunidade de viver pelo Brasil, conviver esses 10 dias lá com a Paola e caminhar com ela, eu acho que foram os dias mais impactantes para a minha vida e para a minha jornada nesse tempo, Elber. Maravilha, meu irmão, lindo mesmo, muito marcante aí o testemunho, emocionante, né? E bacana demais. Todas as quartas-feiras, né, Pastor William, a gente sempre conversa aqui com algum missionário e sempre tem alguém que tem algo impactante, marcante assim na vida, né? E para você, para o Gabriel e todos os demais da equipe, com certeza foi algo inesquecível, né? E a gente saiu dali entendendo a urgência de se pregar o evangelho, né? Exatamente. A gente não pode deixar para depois, não pode deixar para um outro momento. Exatamente. O Gabriel fez uma pergunta para mim no final que a gente brinca que nem pastor consegue responder essa, Elber. Sim. Porque ele perguntou assim, pastor, se eu não tivesse vencido o medo, aquela minha timidez de entrar lá no leito do hospital, meu nervosismo, será que a Paola teria vivido os melhores dias da vida dela? Os 10 melhores dias da vida dela? Será que isso teria acontecido? Eu falei, essa daí nem eu consigo te responder. Entendeu? Mas ele saiu dali entendendo a urgência de se pregar o evangelho, assim como toda a equipe, né? Com certeza, é a hora, né? A hora oportuna e, enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? E por isso que Ele nos coloca em lugares, assim, cruciais, né? Em momentos certos, na hora certa, né? Justamente porque tem propósito de salvação, que foi o que aconteceu com a querida saudosa Paola aí. E, Pastor William, eu queria que você apresentasse para nós também aqui qual os alvos, vamos dizer assim, de oração, né, que você entende hoje dentro da junta ou até mesmo dentro da tua área aí, né? Como você falou, você tem apresentado, você tem dado para pessoas através de Deus, né? Você tem dado para pessoas oportunidades para que elas possam ir para uma cidade, para um lugar, para um local, né? E então, assim, esse eu tenho certeza que é um dos teus pedidos. Mas assim, o que você enxerga hoje como alvos, né, de pedidos de oração para que o povo que está aí ligado com a gente aqui na 316, nós temos aí um grupo de pessoas que oram, que intercedem por nós, elas falam que oram, que intercedem por nós. Eu lembro aqui da nossa querida Lúcia lá de Quatá, eu lembro aqui da nossa querida Esther lá lá da Bahia, né? E de outras irmãs que são mulheres de oração. E então assim, o que você apresentaria de alvo hoje de oração para todos os trabalhos que envolvem a Junta de Missões Nacionais, os pontos, né, que os setores, vamos dizer assim, que você gostaria de apresentar hoje? Olha, eu quero compartilhar com você aqui alguns motivos de oração. Nosso grande desejo com a ação Jesus Transforma é que todas as igrejas batistas do Brasil se envolvam e façam ações de evangelização nas suas localidades, né, onde elas estão inseridas, para alcançar a comunidade local, né, o seu entorno. Então, como nós fizemos essa grande mobilização agora da ação evangelística com o Evangelho de João e tudo mais, essa semana, né, nacional de evangelização, nosso desejo é que cada igreja do Brasil faça a ação o ano inteiro, né? Nós, como Missões Nacionais, não temos condições para fazer ações todos os meses, para mobilizar durante todo o período. A gente tem aqui um orçamento, né, que a gente precisa gerir para conseguir fazer essas ações, mas o nosso desejo é capacitar para que todas as igrejas consigam fazer essas ações, e assim a gente tem ações o ano inteiro da igreja local, com seus irmãos, com as pessoas
que eles conhecem. Então, nosso maior desejo, um dos nossos motivos de oração é que Deus aí desperte e capacite, né, pessoas para movimentarem as suas igrejas para essas ações de evangelização locais, né? Um outro motivo de oração é com relação à Rede 316, que é o desafio que nós temos agora. Pedir que você ore por toda a equipe, né, que está aqui trabalhando, todos os voluntários que dedicam aí as suas vidas, os seus conhecimentos para compartilhar do Evangelho, para que Deus nos dê direção para os próximos passos, para tudo aquilo que temos sonhado, que temos planejado em fazer, para que esse avanço aconteça, porque às vezes a gente não consegue avançar por causa de algumas limitações, e algumas elas são materiais e algumas são espirituais, né? Então, as materiais são mais fáceis de resolver. Agora, as espirituais é só pelo poder da oração. Então, eu quero pedir a você que ore por toda a nossa equipe, que Deus nos dê direção. Nós que estamos aqui pensando em estratégias, em ferramentas, não somos detentores de todo o conhecimento. Às vezes existe uma expectativa de que a gente tenha a resposta para todas as coisas, solução para tudo, e a gente não tem, né? A gente sempre busca direção a Deus para que tudo aconteça direcionado por Ele, para que os nossos planos não interfiram na vontade de Deus, mas que tudo esteja alinhado para glorificar a Deus. Então, quero compartilhar esses dois motivos de oração. E já quero deixar um convite para você que está nos ouvindo e que gosta da ação Jesus Transforma, já participou, quer participar? Quero pedir você que fique ligado, a gente está fechando os últimos detalhes, tá bom? E no próximo ano, de 2 a 18 de julho, nós vamos ter uma ação Jesus Transforma no Cariri. Então, Jesus Transforma Cariri, Juazeiro do Norte, tá bom? Você vai poder participar com a gente, tá bom? Dessa ação Jesus Transforma, que vai acontecer de 2 a 18 de julho de 2022, tá bom? Então se prepare, se organize, fica ligado aqui na Rede 316, fica ligado nas redes sociais de Missões Nacionais, no nosso site, que assim que a gente ajustar tudo e abrir a inscrição, você vai poder participar. Lembrando que você que nunca participou, você vai pagar R$80 de inscrição. Esse valor de inscrição ele vai te dar direito a hospedagem, alimentação e material durante todos esses dias. O que mais você precisa providenciar é o seu deslocamento da sua cidade até a cidade de Juazeiro do Norte, a base que nós vamos te indicar lá. Você chegando nessa base, a partir dali já é nossa responsabilidade, tá bom? Esse cuidado, e aí você vai ter aí, todos esses dias a oportunidade de ir nas ruas, evangelizar, fazer o estudo do Evangelho de João, apresentar o Evangelho para as pessoas, caminhar com essas pessoas, ajudando igrejas que estão sendo plantadas e outras que estão aí em revitalização lá em Juazeiro do Norte, tá bom? Então vai ser uma oportunidade espetacular, se prepare para estar conosco. Maravilha. Pastor, sei que a gente já avançou um pouquinho aqui no horário, mas eu queria que você trouxesse para nós, né, o que eu peço a todos os missionários. Queria que você trouxesse para nós, você falou algo, uma palavra aí, que é a palavra-chave, né? Que é despertar pessoas, é um dos alvos de orações, para que Deus possa despertar pessoas. E nesse momento tem gente que nos ouve, né? Que tem o desejo, às vezes, de servir e estava como você há alguns anos para trás, né? Na dúvida, o que é que eu faço? Eu não tenho condições, eu não vou conseguir, eu tenho que sair daqui, eu tenho que deixar não sei o que para trás e lá. E a pessoa tá com esse chamado gritando no coração, né? Mas ela às vezes não tem a ousadia ou a coragem de dar um passo de fé. Queria que você trouxesse uma palavra para essas pessoas que nos ouvem e que gostaria, né, claro, de tomar essa atitude e para vir ser um missionário. Ok, Welber. Você que está nos ouvindo aí, tem esse chamado missionário, talvez está na dúvida de entender o que Deus quer e como Ele quer usar a sua vida. Minha primeira colocação aqui, ou minha primeira orientação, se eu posso dizer assim, é que você continue orando, buscando a Deus, e coloque todas as suas dúvidas e todos os teus questionamentos diante de Deus. Por mais bobos e por mais simples que eles possam parecer,
tá bom? Coloque eles diante do Senhor e Deus vai responder cada um desses questionamentos. As minhas orações sempre foram muito sinceras para Deus, principalmente nesse período que eu estava tentando ali entender o que Deus queria para minha vida, porque eu também tive dúvidas, também tive questionamentos, né, de saber como seriam as coisas, e eu sempre orei e falei assim: Deus, eu preciso que o Senhor me mostre de uma maneira muito clara, porque eu sou meio tapado para entender, entendeu? Se o Senhor ficar falando comigo em parábolas, eu não vou conseguir. Então eu preciso que o Senhor me mostre de maneira muito clara o que o Senhor quer que eu faça. E eu orava sozinho, ninguém sabia desses questionamentos, era somente eu e Deus. Ficava muito desconfiado com aquele negócio de compartilhar com outras pessoas, então era só eu e Deus. Eu entrava e orava e falava: Deus, como que vai ser isso, e ele estava todas as minhas questões, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, e Deus foi respondendo uma a uma, através de testemunho, através de mensagem, de pastores. E durante as mensagens Deus ia falando e parecia que ele estava respondendo de fato a minha pergunta. Parece que aquele pastor, aquela pessoa, quando ele falava aquilo, ou quando ele compartilhava um testemunho, ou falava algo sobre as escrituras, parecia que era Deus de fato respondendo a minha pergunta e o meu questionamento. E aquilo, então, Deus foi esclarecendo cada uma dessas coisas. Então, ore, coloque diante de Deus. E outra coisa busque conhecer e se envolver com projetos missionários. Se você já está na sua igreja local, sirva na sua igreja local, tá bom? Faça o máximo que você puder fazer, ajude o seu pastor, ajude a sua liderança, porque a questão do chamado missionário é uma questão de, primeiro, obediência a Deus, entender que Deus está te chamando para isso e obedecer a esse chamado, e segundo, é uma questão de amor pelas pessoas que não conhecem a Jesus. Tá bom? A questão, se você vai pregar para alguém que está do outro lado da rua ou para alguém que está do outro lado do mundo, é só uma questão geográfica, mas amor, obediência a Deus e amor àqueles que não conhecem, você precisa ter isso agora, onde você está. Então pregue para o seu vizinho, lidere pequeno grupo, se envolva no trabalho da sua igreja local, tá bom? Para que isso também seja perceptível, isso também vai ser uma confirmação para a sua jornada, e busque conhecer dos projetos missionários. Nós estamos aqui, temos a Junta de Missões Nacionais, que é uma organização que trabalha dentro do território nacional, temos a Junta de Missões Mundiais, que trabalha fora do Brasil, né, pregando o evangelho. Então entre nos sites, conheça dos projetos. Aqui em Missões Nacionais a gente tem essa ação de curto prazo, que é a primeira experiência que a gente orienta a todo vocacionado, toda aquela pessoa que quer ter um primeiro contato, a participar, porque é uma ação que você vai passar 15 dias de maneira intensa pregando o evangelho, dedicando a sua vida ali 24 horas a isso. Você vai ter um primeiro contato, né? Então participe desse projeto. Depois você tem aí o Radical, que é um período de 1 ano e meio a 2 anos, para você também dedicar a sua vida. É um período um pouco mais longo, mas que não é uma decisão também para o resto da vida. Depois desses 2 anos, você pode avaliar se era isso de fato que você quer, né? E depois decidir seguir a sua jornada ou não. Em Missões Mundiais tem as mesmas coisas, tem um projeto lá também de curto período que você pode participar, tem o Radical também lá. Então você tem aí os 2 ambientes para você vivenciar isso, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então leia dos projetos, estude, se aprofunde, corra atrás, tá bom? Busque conversar com missionários, participar desses projetos. Hoje, com a tecnologia, você tem muita facilidade para falar com qualquer missionário do Brasil, para conhecer, tá bom? E Deus vai mostrando para você aquilo que Deus vai direcionando para ti. E estude, tá bom? Estude. Se você tá fazendo a sua faculdade secular aí, termina a sua faculdade, porque Deus vai usar o seu conhecimento também para glorificar a Ele no momento certo e na hora certa. Isso é muito importante, né? Hoje, o conhecimento que eu adquiri lá na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, o tempo que eu trabalhei no mercado secular e tudo isso hoje contribui, né, para o reino de Deus, para a Rede 316. Hoje, muito conhecimento que eu tenho da área de tecnologia é o que nos permite hoje estar no ar e fazer muitas coisas que a gente faz hoje aqui.
Então Deus vai usar todo esse conhecimento e é importante que você tenha a sua formação, mas o mais importante é você entender o que Deus está falando para você. Tem pessoas que esperam a gente dar um passo a passo, assim, faz isso, faz o passo 2, faz o passo 3 e é isso. Não é assim que funciona. Deus tem um caminho para cada um, o chamado é específico e você precisa ter convicção daquilo que Deus está colocando no seu coração. Pastor Welber pode falar algumas coisas, eu posso falar outra, Pastor Fabrício, Pastor Fernando Brandão, Pastor João Marcos, todos eles podem dar sugestões para você, mas quem precisa ter certeza daquilo que Deus está falando ao seu coração é você, ok? Porque esse chamado é para você e você precisa ter convicção do que Deus está te direcionando, tá bom? Mas não desista, não deixa isso de lado, porque não existe um lugar melhor para se estar do que debaixo da vontade de Deus, ok? Muito bem, então tá aí. Hoje o nosso papo aqui, o nosso bate-papo na nossa quarta missionária foi com o nosso querido pastor William Santos, ele que é coordenador das ações evangelísticas Jesus Transforma no Brasil e ainda diretor da Rede 316 e, claro, esposo da nossa querida Elidiane Santos também? Isso, Elidiane Santos também. Muito bem, então da nossa querida Elidiane Santos. E muito bom, pastor, muito bom conhecer um pouco da tua história, muito bom saber que você também, né, já passou aí por algumas experiências bacanas, né, algumas experiências marcantes. E muito bom o povo que está aí ouvindo, que te ouve sempre aí no Nossa Pátria Brasil, que vai pro ar todos os dias a partir das 7h30 da manhã, conhecer um pouco também aí do pastor William Santos. Suas considerações finais então, pastor? Weber, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho com você que está nos ouvindo. Espero você em uma das nossas ações Jesus Transforma, tá bom? E ao longo dessa jornada a gente vai ter oportunidade de compartilhar outros testemunhos, outras experiências. Com certeza. Já passamos por experiências no sertão, no sudeste, no sul do Brasil, lá no Acre, né? Então tem muitas coisas que a gente pode compartilhar aí nessa jornada, aquilo que Deus fez. E você que está nos ouvindo, continua ligado aí na Rede 316, 7h30 da manhã, Nossa Pátria Brasil tá lá, tô esperando você, tá bom? Já quero anunciar que novidade, hoje começa também, Welber, Gabinete Pastoral, pois com o pastor Fabrício e o pastor Márcio Tunala, 10h30 da noite. Então você aí continua ligado na Rede 316, que ela também tem sido um instrumento de evangelização no nosso Brasil e a gente conta com você que está aí nos ouvindo agora. E obrigado, Welber, por passar esse tempo aqui e compartilhar um pouquinho dessa trajetória com você. Valeu, pastor. Nós aqui agradecemos o tempo disponibilizado para esse bate-papo. Muito bom ter você por aqui e até a próxima aí, então, né? Se Deus quiser. É isso aí, até a próxima. Valeu. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.